Porque o encontro com Deus foi aterrorizante? Quando Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus, sua experiência foi aterrorizante. O monte tremia e fumegava, raios riscavam os céus e trovões faziam o coração de Moisés disparar. Neste vídeo, Mário Persona fala de como o mundo invisível é um terror para os que ainda não creram em Cristo, pois a presença de Deus só pode trazer juízo e condenação. Mas para os salvos por Cristo, é um privilégio hoje entrar na presença de Deus, pois todo crente é um sacerdote com livre acesso ao Pai por Jesus Cristo. Eu estava um dia num shopping e eu vi uma aglomeração de pessoas assim, fui conferir o que era, e era um lançamento de um daqueles óculos de realidade virtual, e todo mundo em volta, tinha uma TV, uma grande TV, e todo mundo em volta olhando, e no meio da roda, uma pessoa que parecia totalmente louca, porque ela estava lá fazendo assim, se virando, se contorcendo para baixo, para cima, e não fazia sentido nenhum para as pessoas em volta. Claro que ela estava enxergando alguma coisa, ela estava vivenciando uma realidade que nenhum de nós, fora daquele óculos, daqueles óculos, daquele aparelho, estava podendo perceber. Era uma realidade à qual nós não tínhamos acesso, a menos que a gente comprasse o equipamento. Mas não tínhamos acesso, não sabíamos o que ela estava vendo, não sabíamos o que ela estava sentindo. Víamos na TV, mas um desenho, alguma coisa normal, mas o que ela estava experimentando? Existe uma realidade nesse mundo que é muito palpável, muito perceptível. Nós temos 5 sentidos e nós as sentimos com os nossos sentidos. Nós cheiramos as coisas, nós enxergamos, nós ouvimos, nós sentimos o gosto dos alimentos, nós temos o tato, nós sentimos calor, sentimos frio, e todas essas sensações chegam até nós por meio dos nossos sentidos. Mas nós não temos outros sentidos que possam detectar outras realidades. Nós temos, por exemplo, coisas que nos ajudam. Por exemplo, você tem um telefone celular e quando alguém liga para você, uma onda de rádio veio até esse telefone e traduziu isso de uma maneira para que você pudesse entender. Mas você não viu essas ondas passeando por aí. Elas estão aí. Nós estamos imersos em ondas eletromagnéticas. A gente não enxerga porque nós não temos capacidade. Ainda assim são coisas materiais, são coisas do mundo material. Mas existe um mundo espiritual, uma realidade que está além dos nossos sentidos, que nós não conseguimos perceber, a não ser que aconteça uma mudança em nós. Você, quando você... vou ler uma passagem no Salmo 89, versículo 46, diz assim: Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? O salmista pergunta, porque ele não vê, ele não enxerga. Deus, para ele, está escondido. Ele não consegue ver. E ele continua: arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias debalde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? E é desse mundo invisível que eu queria falar. Existe no homem, no ser humano, um pavor pelo mundo invisível. Ele sabe que existe alguma coisa lá nessa esfera invisível, mas ele tem medo. E com razão ele tem medo. Porque o ser humano, na sua condição, ele é um pecador. Ele descende de pecadores, que descendem de pecadores, que descendem de pecadores, voltando até o Jardim do Éden, quando Adão e Eva transgrediram o primeiro e único mandamento que Deus havia dado a eles e pecaram, caíram em pecado. E Deus havia dito que eles morreriam quando eles comessem do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. Mas daí eles foram morrer 900 anos depois, eu acho, então estava errado. Não, eles morreram. Espiritualmente eles estavam mortos. O homem é espírito, alma e corpo. E quando você morre espiritualmente, eu me lembro do tempo dos rádios de válvula. Quando uma válvula queimava, o rádio
não funcionava. Televisão de válvula também, né? Meu pai trocava a válvula, queimou a válvula da televisão. Aí tinha que abrir e colocar a válvula. Quando colocava a válvula, pá, a televisão surgia de novo, o sinal aparecia outra vez. Porque tinha alguma coisa faltando, e tem uma coisa faltando no ser humano, que ele não consegue enxergar o mundo invisível, e ele tem medo, porque ele sabe que está ali. Nós nascemos Deus nos criou com a eternidade em nosso coração. Nós temos noção da eternidade, nós temos noção das coisas invisíveis, mas não temos acesso a elas. Um dia Deus pegou um homem e o colocou em contato com o mundo invisível. Esse homem era Moisés. Só que o contato que ele teve com o mundo invisível, quando Deus desceu para falar com Moisés e para escolher para ele dar a um povo que ele tinha escolhido todas as regras e mandamentos de como Deus gostaria que o homem vivesse aqui na terra. Então Deus veio falar com Moisés, e Moisés teve que subir a um monte, a um alto monte, para se encontrar com Deus. E alguém podia pensar assim, uau, deve ter sido maravilhoso, né, esse encontro de Moisés com Deus, né, devia ter perfumes, pétalas de flores, incensos e coisa assim. Não. A Bíblia descreve, quando na carta aos Hebreus descreve esse encontro, diz assim, falando agora aos cristãos: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, que é como ficou o monte no qual Moisés teve que subir, que tremia o monte. E a escuridão, e as trevas, e a tempestade, raios, trovões, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Esse é o encontro. Quando Deus vem ao encontro do homem, é isso que acontece, do homem pecador. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Moisés passou vários dias e noites nesse monte, em extremo terror, nesse contato que ele teve com Deus. E é isso que o homem pode esperar de um contato com Deus, porque Deus é amor, isso nos foi revelado no Novo Testamento, mas Deus é fogo consumidor. E o homem pecador não pode às vezes você vê pessoas blasfemando, falando mal de Deus, brincando com Deus, sem saber o que está fazendo. É uma criança querendo passar a mão nos dentes de um crocodilo. Ela vai perder o braço, ela vai ser comida inteira, porque não sabe o perigo que aquilo representa. Então esse é Deus. Deus é tremendo. Deus é tremendo, e foi assim que Deus veio, se introduziu diante dos homens com todo esse pavor que é inerente a um Deus justo. Um Deus justo, um Deus que tem que julgar o pecado e o pecador. Um Deus que é fogo consumidor. E quando ele estava ali, no monte, a carta aos Hebreus continua explicando no capítulo 8, ela fala dos dons ou dádivas. Ela estava falando aqui da adoração judaica, porque quando Deus veio a Moisés, ele deu também toda uma ordem de coisas de adoração terrena para o ser humano, para o homem adorar a Deus com coisas terrenas. E desde então, desde que Deus fez isso com Moisés ali, até hoje muitos tentam chegar a Deus por coisas terrenas, por meio de coisas terrenas também. Então você encontra catedrais com aqueles vitrais maravilhosos, com incenso subindo, aromas deliciosos. O formato da catedral é feito de tal maneira a pegar a luz da maneira correta, tem todo um estudo para isso. Daí tem os sons. Os sons são importantes. Existem catedrais antiquíssimas, onde eles encontraram encravado nas paredes, inclusive esculturas que hoje eles sabem que poderiam causar sons que fossem aprazíveis, que criassem certas sensações. Então e algumas religiões apelam para coisas, para plantas, para alucinógenos. O homem tentando fazer um contato com Deus
com esses parcos 5 sentidos que ele tem. Sem entender que isso aqui não tem como nós chegarmos na presença de Deus sem sermos consumidos. Por mais que enfeite, né? Por mais que embeleze o cadáver, é um cadáver. Enche de flores, vai por maquiagem, continua sendo um cadáver. E assim é o homem pecador. Assim é o homem perdido nos seus pecados. Aquela religião que você, com tanto afinco, tem seguido, fez de você um filho de Deus, deu a você a certeza dos seus pecados perdoados e da sua salvação eterna? Ou você ainda está intranquilo? Ou você ainda acha que vai se encontrar com Deus e vai ser como se encontrar com uma montanha fumegante, cheia de raios e trovões e sonidos de trombetas, e que vai fazer você ficar tão apavorado quanto Moisés ficou naquela montanha? Não. O salvo por Cristo, ele tem intrepidez, ousadia para entrar na presença de Deus, porque ele sabe que já foi purificado por sangue. Sangue foi derramado. Sangue foi aceito por ele. Ele creu. Então, quando Cristo morreu, aquelas coisas da terra eram purificadas com sangue de animais. Mas toda a realidade celestial não estava resolvido o problema do pecado ainda, porque o sangue verdadeiro que faria isso não tinha sido derramado. Quando Cristo morreu, isso sim. E agora ele entrou na presença dos céus. Ele entrou nos céus, como aquele sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animais. Cristo entrou no céu, depois de ter derramado um sangue aqui na terra, mas que satisfez todas as exigências de Deus quanto ao pecado. E agora aqueles que creem vão poder entrar também no céu, na presença dele. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.